Gênesis 33. Então, agora nós vamos ver quando Jacó e Esaú se encontram. Que momento tenso, né? Porque Jacó, ele saiu da terra dele prometido de morte pelo irmão, né? Então, agora na volta a gente vê, Jacó quando está voltando, também sai de uma situação complicada lá de Labão. E antes, depois dessa situação complicada com Labão, aqui no capítulo 32 a gente vê o que? Jacó orando ao Senhor. Então, Jacó já tomando uma outra atitude na vida dele, já orando ao Senhor, falando que está com medo, falando o que vai no coração dele e orando a própria palavra do Senhor também. Depois nós vimos que Jacó luta querendo a bênção de Deus. E nessa bênção ele é tocado na perna, no nervo da perna, uma das partes mais fortes que dá velocidade, dá movimento ao ser humano, porque ali mostrando que Jacó agora não seria mais Jacó, seria Israel. Então, sendo mudado de nome e a sua personalidade. Então, agora nós entramos no capítulo onde eles vão se encontrar, esse irmão a quem ele tanto temia. Então, quando ele ergueu os olhos e viu que Esaú vinha, Esaú não vinha sozinho, ele vinha com 400 homens. O que pode ter passado na cabeça dele? Ou o que passaria na nossa cabeça? Bom, ele vem por vingança com 400 homens. Ou ele vem demonstrar poder para colocar medo em mim. E também que era a última hipótese que poderia passar no coração dele, que eu acho que seria a última hipótese que passaria também no meu coração, para me receber com honra. Porque naquela época também era uma forma de você receber alguém com honra, com vários cavaleiros, né? Mas o que ele fez ao ver isso? Ele dividiu o grupo, ele colocou as servas e os filhos das servas, seus filhos com as servas, né, em primeiro, logo atrás dele. Depois ele colocou Lia e seus filhos e por último ele colocou Raquel e José. Então ele dividiu em três grupos e ele se colocou adiante de todos. Olha, ele tomando a liderança. Então Jacó, a gente já começa a ver um Jacó mais determinado, tomando mais a liderança da sua casa. Porque se nós formos observar, até para ele coabitar com as mulheres e terem filhos, uma oferecia serva, outra falava eu te comprei por essa noite. Ele não demonstrava muita autoridade como o chefe da casa, o pai de família. Agora ele já está se mostrando com mais autoridade, com mais discernimento. Então o que ele fez? Ele separou elas, agora ele se pôs adiante delas e dos filhos. E o que ele foi fazendo? Ele foi se prostrando 7 vezes diante do irmão, conforme o irmão ia vindo. Isso demonstrando que humildade, demonstrando eu sou seu servo. Olha, ele saiu de lá querendo ser o Senhor e ele volta mostrando que ele é servo. E a palavra de Deus que aquele que se humilha, a palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. E nas bem-aventuranças, lá em Mateus 9, Mateus 5, que começa a falar do Sermão da Montanha, é bem claro também a respeito dos humildes. Humildes é se esvaziar de si mesmo, da sua vanglória, né? A gente vê um Jacó que era lá o que? Antes de sair, um homem orgulhoso que queria as coisas com a força dos seus braços e não dependendo de Deus. Então aqui já começa a mostrar um homem humilde que vai o que? Começar a depender mais de Deus. Mas ainda vai ter ainda momentos que ele vai deixar um pouco de depender de Deus e vai ter também a colheita disso, né? Mas vamos continuar. Aí Esaú saiu correndo ao seu encontro. Imagine teu irmão sair correndo ao seu encontro. Você não sabe se ele está com uma faca na mão, o que vai acontecer. Mas o que aconteceu? Olha, é coisa linda, né? Ele o abraçou e o beijou e os dois caíram em prantos. Gente, aqui a gente vê um perdão,
um perdão de Esaú para com Jacó. É muito rico isso. Ele o abraçou e o beijou e os dois caíram em prantos. Mostra uma história de reconciliação, uma história de perdão. E quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, indagou: Quem são estes contigo? Ele falou: Jacó, esses são os filhos com que Deus abençoou o teu criado. Olha, toda hora ele se pondo a menor, né? E ele dizendo o quê? Dando a glória a Deus. São os filhos com que Deus abençoou. Então as escravas e seus filhos se aproximaram de Esaú e todos se curvavam diante de Esaú. E veio Lia também e fez a mesma coisa, veio José e Raquel e fizeram a mesma coisa. Cumprimentavam Esaú se curvando. E aí Esaú falou para Jacó: O que você pretende com todo esse rebanho que fui encontrando ao caminho? E Jacó falou: É um presente para ti, é uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu Senhor. É uma maneira de eu ser, graça é um favor imerecido. É uma maneira de eu encontrar um favor imerecido, porque eu não tenho merecimento no favor que eu estou pedindo a você, porque eu não fiz coisas boas aos seus olhos. E Esaú disse a ele: Eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. Nós vemos que Esaú também prosperou, só que Esaú prosperou à base da espada. Lembra quando foi falado da promessa de Isaac? Então, ele foi a base mais da guerra, né? Contudo, Jacó insistiu com seu irmão e falou assim: Meu irmão, se eu encontrei graça a teus olhos, receba o presente da minha mão. Porquanto afrontei tua presença. Olha só, eu afrontei você, meu irmão, como se afronta a presença de Deus. E tu agora, meu irmão, me recebeu em paz. Então aqui nós vemos o primeiro, né, ele se abraçando, chorando, se beijando. E aqui Jacó retificando o seu pedido de perdão. Sabe, amadas, amados, a gente realmente tem que ver aonde nós temos errado e realmente ir lá pedir perdão e nos reconciliar. Reconciliar para nós termos paz com Deus e paz com os homens. Aí Jacó pediu para ele aceitar o presente que ele estava dando de coração, porque Deus havia favorecido ele sobremodo. E ele disse assim para Esaú: Eu tenho tudo o que necessito. E Jacó de tanto insistiu que Esaú aceitou o presente. Olha, Jacó demonstrando para o irmão que tudo que ele tinha foi favor de Deus. Foi favor de Deus, um reconhecimento. Então Esaú aceitou os presentes, né? E Esaú orientou dizendo: Olha, nós vamos ir com vocês, nós tomaremos vamos tomar a frente, caminharemos à frente e vocês vêm já logo em seguida. E Jacó ponderou, pensou, disse assim: Meu senhor, sabe que as crianças são delicadas e devo pensar nas ovelhas e nas vacas de leite. Se forçar um dia só, todo o rebanho pode morrer. Olha só que interessante, né? Ele agora também tem uma postura de pastorear, de cuidar da sua casa, de cuidar do seu rebanho e andar no passo deles, né? Não no passo do medo, não no passo de ganhar as coisas. Como Labão, como ele estava lá com Labão, né? Sempre um passo pensando como vou fazer as crias terem mais malhados. Aqui não, ele já estava no passo do rebanho. Aí disse: Que meu senhor, que você, Esaú, parta, pois adiante de seu servo. Quanto a mim, quanto a eu seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim e ao passo das crianças, até chegarmos à casa de meu senhor em Seir. Então, você vê, ele realmente reforça aqui. Então propôs Esaú: Bem, deixarei contigo ao menos uma parte dos meus homens. Mas Jacó retarguiu: Por que tanta generosidade? Basta-me encontrar
basta me encontrar graças aos teus olhos, meu Senhor. Então, Jacó está dizendo: eu já estou feliz de você ter me aceitado de volta, de você não ter se vingado comigo. Então, o que também a gente vê aqui, que não é porque a gente se reconciliou com alguém que nós vamos ter que andar com ela também. Muitas vezes nós nos reconciliamos com uma pessoa, ou que ela nos ofendeu, ou nós ofendemos ela, mas não é necessariamente nós temos que voltar a andar com ela. Mas houve paz entre aquele relacionamento. Então aqui demonstra que eles não iam andar, eles eram de sementes diferentes. Um ia vir da semente, né, da bênção, da primogenitura, e o outro era o que? Da semente da espada, do pecado. Então eles não tinham como andar juntos, mas eles estavam agora em paz, irmãos em paz. E naquele mesmo dia, Esaú retornou o seu caminho para de onde veio, para Seir. Porém, olha a palavra aqui, porém, Jacó partiu para Sucote. Jacó não foi para Seir, como ele falou para Esaú. Então, Jacó aqui também não foi verdadeiro. E onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu rebanho. E a gente vai ver depois que no capítulo 34, 35, preciso ver um pouquinho mais para frente, que na realidade não era para Jacó vir para cá, para Sucote. Era para Jacó ir lá para Betel, porque aqui ele não foi tão verdadeiro, ou melhor, não foi verdadeiro, porque meia mentira é mentira, né? Ele não foi para Seir, ele foi para Sucote, e ali ele fez e se abrigou. Então ele chegou a salvo, né? De Padã Arã, ele chegou a salvo ali, e ele pôde depois, ele fez o que? Ele comprou ele comprou por 100 peças de prata, ele adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde ele ergueu o acampamento. Essa foi a segunda aquisição da terra de Canaã. Lembra, Abraão tinha comprado para sepultar Sara, Macapé, eu não me lembro o nome direito agora. E ele tinha comprado aquele campo. E agora é a segunda compra que há em Canaã. E ali o que Jacó fez? Ele erigiu um altar e denominou: Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Então, a cada passo que nós damos, nós temos que ser aquelas pessoas que param e louvam o Senhor e reconhecem que todo o nosso caminho, tudo que nós temos, somos, vem de Deus.